Bem-vindo, visitante do bosque. Hoje a nossa trilha é por dentro dos mistérios do medo. Meus queridos aventureiros do mundo real, preparem-se para uma jornada descontraída e informativa pela trilha das fobias. Aqueles medos que nos fazem suar frio, tremer as canelas e até mesmo dar um piripaque quando nos deparamos com um objeto ou a situação temida. Nesse vídeo, vamos mergulhar um pouco mais fundo, entender os sintomas, os tipos e os tratamentos, tudo com um toque de leveza, para desmistificar esse universo tão peculiar. O que são fobias? Imagina um dragão gigante cuspindo fogo e pronto para te devorar. Mas calma aí, é só a sua fobia de aranhas te pregando uma peça. As fobias são medos intensos e persistentes que te fazem evitar a todo custo um determinado objeto, situação ou atividade. Pode ser um medo muito específico, como a aracnofobia, um medo de aranha, ou um medo mais abrangente, como espaços abertos, agorafobia. Esses medos podem ser tão fortes que interferem significativamente na vida cotidiana, limitando as atividades e até mesmo o trabalho. As causas das fobias não é totalmente conhecida, algumas vezes traumas, algumas vezes genética. Se seus pais ou familiares têm fobias, você pode ter uma predisposição maior. As experiências traumáticas têm sido até aqui a mais evidente fonte de fobia. Uma experiência negativa com o objeto em questão, com a situação em questão, pode desencadear a fobia. Até porque a nossa mente tende a generalizações. Se eu botei a mão ali e queimou, então toda vez que eu ver aquele algo de novo, eu vou queimar a mão de novo, porque a mente generaliza, vai passar a temer aquele algo. Só que às vezes, de modo patológico, esse aprendizado fica patologicamente enterrado dentro de uma fobia. Então, uma criança que foi mordida por um cachorro, ela vai generalizar, todo cachorro morde, e é provável desenvolver um medo intenso de cães na vida adulta, quando aquela situação não foi bem resolvida pela mente, não foi bem processada. Temos ainda fatores psicológicos, Ansiedade, estresse e outros problemas podem aumentar o risco de desenvolver fobias. Pessoas com ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada, TAG, podem ter maior propensão a desenvolver fobias relacionadas à situação que gera o estresse, como falar em público, andar de avião e semelhantes. Também há a questão de aprender por observar. Observar alguém com medo de algo pode te levar a desenvolver a mesma fobia. Se você presenciou alguém tendo um ataque de pânico em um elevador, você pode desenvolver um medo de elevadores por espelhamento. Então vamos a alguns exemplos de fobia, Nós citamos a aracnofobia, que é o medo das aranhas. Então, assim, tudo que está relacionado ao seu objeto de fobia, sua mente, como eu sempre falo nos vídeos, não confie nas avaliações que a mente faz, porque ela avalia conforme o software, e nesse caso o software vai maximizar para um nível irracional o medo da aranha, para um nível desproporcional, e você vai aceitar essa reação do seu cérebro, da sua mente, e vai cair de cabeça nesse medo. Então, sempre questionar essas sensações que a mente te oferece é importantíssimo em todos os distúrbios e transtornos que a gente trata aqui. Aí nós temos a ailurofobia, o medo dos gatos. Sim, aqueles bichinhos fofos, brincalhões, podem passar pânico em algumas pessoas. O ronronar, a mordida, o miado, quando eles estão fazendo oba-oba também assusta. E nós temos a glossofobia, o medo de falar em público. Te faz suar, te dá uma tremedeira grande, aquele medo de errar e ser ridicularizado. Temos a courofobia, é o medo de palhaços, mas olha só, não é palhaços realmente
Tem alguns palhaços que, vou te contar, realmente são assustadores, mas pessoas com corofobia têm medo de qualquer palhaço. Então temos também a nomofobia, que é o medo de ficar sem celular. Esse é bem moderno, hein? Bem moderno. Na Idade Média ninguém tinha essa fobia, não. Talvez tinha medo de ficar sem a pomba, o pombo-correio. Não sei. Mas a nomofobia é o medo de ficar sem celular. Te faz entrar em desespero quando perde o aparelho ou quando a bateria está acabando. Então, a fobia, quando disparada, ela vai gerar ansiedade intensa, ataque de pânico, que é aquele medo súbito, a sensação de morte, taquicardia, suor, tremor, falta de ar, tontura, chegando a náusea e a vômito e dificuldade para respirar. Olha só como é sério, não é? Então, nós temos... São tantas variantes de fobia que existe a fobia de ter fobia, um medo de possuir uma fobia, o que leva a pessoa a evitar situações que possam desencadear uma fobia. Veja só como a mente humana é realmente fascinante, né? Existem sim muitos tratamentos para as fobias. A hipnoterapia, a terapia de exposição. Nessa terapia vai expondo gradualmente o objeto à situação temida, de modo controlado, seguro, para pouco a pouco o medo ou sumir ou se tornar racional, né? Afinal, não é nada demais ter medo de aranha, faz algum sentido, já que são bichos que podem, de alguma forma, lhe prejudicar. Mas um medo que lhe desespere, que lhe faça achar que vai morrer, não. Então essa terapia de exposição vai te mostrando aos pouquinhos, te expondo aos pouquinhos, para aquele medo ficar no tamanho adequado para você apenas evitá-la sem perder o dia por conta disso. É aprender técnicas de relaxamento, de respiração, para que no momento que seja disparado o pânico, você tenha alguma chance de não ter o pânico. Não é? É uma medida mais emergencial. E muitas vezes a redução do quadro de ansiedade por si só reduz vários tipos de fobia, principalmente quando estão associadas ao TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada. Se você chegou até aqui, considere se inscrever, curtir, compartilhar para que outras pessoas venham até esse bosque tão especial que foi feito para todos nós compartilharmos leveza, cura e bons momentos. Thank you for watching my movie. E lembre-se, a mente é uma lente para enxergar o mundo, mas não é uma lente perfeita. É cheia de vícios. Procure enxergar além da mente. Além da lente, através do autoconhecimento, você terá clareza